Bom dia galera. Tudo certo aí com vocês? Vamos falar de interações termomoleculares hoje. Continuar, né? Bom dia, vai entrando aí a galera, tá? Vai chegando. Esperar só o pessoal ir chegando aí, já vai me falando se o som tá legal, se o enquadramento também tá legal, tá? Tem que afastar um pouquinho mais, deixa eu dar uma olhada. Vai me falando aí, tá galera? Acho que tá legal assim, né? Enquadramento e tal. Esperar o pessoal chegar mais um pouquinho para dar horário, né? 45 a gente começa. Vamos lá, galera, vamos começar? O que vocês acham aí? Tá legal o som? Depois tiver um barulho, tem um vizinho que eu acho que ele tá mexendo na construção, tá? Então se tiver um barulho meio estranho aí, estiver incomodando, vocês me avisam que eu fecho a janela, tá bom? É que aí pelo menos entra um... Deixa eu colocar mais uma luz aqui, ó, pra melhorar um pouquinho. Melhor um pouquinho, né? Vamos dar uma olhada, ver se tá tudo ok. E aí a gente já começa. Fechou? 25 alunos. Pouco, hein? Eita lasqueira. Cadê a galerinha? Sexta-feira hoje, bicho. Vamos animar aí, né? Sem querer eu cliquei na tela aqui, gente. Foi mal. Bom, vamos lá então. Vamos começar aí. O pessoal vai chegando, tá? A gente vai falar de interações intermoleculares. Vamos continuar, né? Aquele assunto de interações intermoleculares. Então eu vou só retomar rapidinho, tá? Aquele tipo de interação, porque na aula anterior a minha internet caiu, né? Bem no último minuto, tá? Mas eu dei uma olhada lá e eu vi que deu para terminar a explicação. Mas aí os comentários que eu fiz após isso daí, eu fiquei falando sozinho aqui, tá? Mas é porque tava tendo o pessoal tava consertando a rede, né? Aí o cara desligou bem no horário. Mas enfim. Vamos lá. Bom, nosso assunto aqui, bem interessante, eu gosto pra caramba desse assunto, e a gente vai usar isso aí em orgânica um pouco mais à frente, tá bom? Então vamos lá. Interações intermoleculares. Então, ó, aula anterior a gente começou a falar sobre o tipo de interação mais fraca, que era entre moléculas apolares, né? Como é que a gente chama essa interação? De dipolo instantâneo dipolo induzido.
simplesmente dipolo induzido, né? Como é que isso acontece? Bom, a gente vai ter uma molécula apolar, né? Que eu tenho um exemplo de uma molécula apolar, no caso, tá? Essa estrutura aqui é o metetpropilpropano, tá faltando um hidrogênio aqui só, deixa eu só acertar, né? Então a gente tem uma molécula apolar, tá bom? Só isso que me importa por enquanto. Então, deixa eu só montar aqui, ó, só para terminar. Bom, vou colocar só mais um carbono aqui, ó. Tá bem pequenininho, mas não importa, né? Reparem que isso aqui também é hidrogênio, tá? Então tem uma molécula polar. Reparem que na parte externa dessa molécula ela só tem hidrogênios, né? Então lembrando, como o carbono ele é mais eletronegativo, então ele vai puxar um pouquinho aquela nuvem de elétrons para ele. Então essa região externa fica inteiramente positiva, por isso que essa molécula ela é apolar. Então, ó, desenhando de uma maneira bem mais simples, a gente vai ter isso aqui, né? Ó. Vou colocar 5 carbonos, tá? Por que 5 carbonos? Porque 5 carbonos a gente já tem a molécula do pentano, que a temperatura ambiente, essa substância ela é líquida, né? E o que a gente falou na aula passada, né? Claro que eu tenho uma região parcialmente positiva, que é essa região externa. Por quê? Porque o carbono ele é um pouco mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, os elétrons se concentram nessa região. Mas eu falei para vocês que, claro, esses elétrons não estão parados, né? Eles estão em movimento. Se a gente pensar nos modelos dos orbitais e tudo mais, tem um movimento desses elétrons. Vamos considerar que em um determinado instante de tempo, esses elétrons se concentrem numa certa região dessa molécula. Por exemplo, aqui abaixo, ó. Ou seja, essa região concentra um pouco mais a nuvem de elétrons, naquele determinado instante de tempo. É o que a gente chamou de dipolo instantâneo. Ou seja, criou um pequeno dipolo, uma pequena parte negativa aqui, carga parcial negativa, e consequentemente, se os elétrons se acumularam nesta região, acabou faltando elétrons nessa outra, ainda mais, né? O que gerou uma carga parcial positiva um pouco maior. Ou seja, a gente tem agora um pequeno dipolo, parte negativa, parte positiva. Claro que a gente, né, parou o tempo nesse momento para fazer essa análise, certo? Então naquele instante de tempo aconteceu isso. O que vai acontecer daqui a pouco? Já se desfaz esse dipolo, tá? Faz de novo, desfaz, faz de novo, desfaz, enfim, ele fica movimentando essa nuvem, tá? Mas a tendência, né, é que não tem uma carga negativa muito grande, então a gente não considera essa molécula como polar, mas vamos considerar que ela tem esse pequeno dipolo naquele instante. O que ela vai fazer com outra molécula, por exemplo? Ela vai induzir uma outra molécula, a criar um dipolo. Então, ó, estou desenhando outra molécula aqui de uma maneira bem simples, tá? Não é em 3 dimensões, mas ela vai fazer o seguinte: quando essa nuvem de elétrons aqui, ó, desta região, que tem carga parcial negativa, aquele dipolo momentâneo, tá? A gente também chama assim, chegou próximo dessa segunda molécula, o que vai fazer com essa nuvem de elétrons que está entre os carbonos e os hidrogênios aqui, ó? Claro, mais concentrado próximo de quem? Do elemento mais eletronegativo. Então, mais próximo aqui dos carbonos. Eu vou acabar empurrando para longe. Ou seja, acaba ocorrendo uma repulsão entre os elétrons dessa primeira molécula com os elétrons da segunda. Então, eu acabo afastando esses elétrons. Esses elétrons vão se acomodar aqui, ó, numa região mais externa da molécula, vamos dizer assim. Ou seja, você acaba induzindo a esta molécula apolar a criar também um pequeno dipolo, uma carga parcial ainda mais positiva nesta região e uma carga parcial pequena, mais negativa nessa região. Ou seja, você tem um dipolo instantâneo que acaba induzindo uma outra molécula apolar a criar um pequeno dipolo, tá? Esse pequeno dipolo, porque as cargas parciais são pequenas, tá? A briga dos cachorros na rua aqui é assim, gente, tá? Daqui a pouco já para. Então você acaba induzindo uma outra molécula a criar um dipolo. Nesse momento, reparem que aqui, ó, carga parcial negativa, carga parcial positiva. Há uma interação dessas duas moléculas. Esta interação entre essas duas moléculas é o que a gente chama de dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá?
Beleza, galera? Uma interação fraca. Uma interação fraca. E a gente vai encontrar esse tipo de interação, tá, em moléculas apolares, tá? Geralmente entre moléculas apolares, tudo bem? Então, a gente pega, por exemplo, né, os hidrocarbonetos, né, ali a gasolina, o querosene, o thinner, o óleo diesel, os óleos lubrificantes, são todos substâncias apolares. Então, o tipo de interação que favorece entre essas moléculas é esse tipo de interação. Tá bom? Claro que lá na orgânica a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo isso daí e a gente analisa a estrutura da molécula. Então, por exemplo, o tamanho dela interfere? Interfere. Né? Se tem radicais, se não tem, quantos radicais, quanto mais radicais tiver, o que acontece com essa interação. Tá? Então toda essa área de interação é importante para a gente analisar. Então quanto maior a área, pensa só, tem moléculas pequenas, então tem uma área de interação, certo? Para eu passar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso romper essa interação. Então requer uma energia, certo? Quanto maior essa área de interação, mais difícil é para eu romper. Consequentemente, o que acontece com a temperatura de ebulição? Sobe, certo? Então esse tipo de análise a gente vai fazer quando a gente falar de orgânica, tá bom? Que a gente vai trazer todo esse assunto novamente. Mas relaxe que daqui, sei lá, um mês mais ou menos, umas 3 semanas a gente... Não, mais de um mês, uns 2 meses a gente já fala disso aí. Vocês não vão esquecer não. Beleza? Tranquilo aqui, né, galera? Eu vou apagar, tá? Porque isso aqui já foi falado na aula anterior e eu vou começar com outra interação agora, tá? Deixa eu só ver se tem algum recado sobre alguma coisa. Não. Beleza. Fala, André. Beleza? Galera vai chegando. Qualquer coisa vocês me avisem aí, beleza? E se ficar alguma dúvida, pessoal, pode perguntar, tá? E aí, barulheira, né, galera? Tem jeito aqui não. Tá, é assim mesmo. Bom, vamos para outra interação agora? Outro tipo de interação é o que a gente chama de dipolo-dipolo, tá? Geralmente ela vai ocorrer entre moléculas polares, tá? Então aqui a gente vai ter moléculas polares, tudo bem? Bom, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar uma molécula polar, bem fácil, bem tranquilo, HCl. Né? A gente vai lá, vai analisar ela. Molécula de HCl, molécula muito simples. Tá? A gente tem aqui um compartilhamento entre cloro e hidrogênio. Né? A gente sabe que essa molécula ela é polar, por quê? Porque o cloro ele é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons para ele, ou seja, esse elétron compartilhado vai se aproximar do cloro, tá? Então a gente vai ter uma região com uma densidade de elétrons maior no cloro, que dá a ele uma carga parcial negativa maior. Consequentemente, tá, esses elétrons se afastando do hidrogênio gera uma carga parcial positiva no hidrogênio. Então reparem que eu tenho um dipolo formado, então essa molécula ela é polar, tá? É uma molécula polar. Então já está definido isso daí. Se eu só desenhar isso, se eu só desenhar não, né? Mas mostrar para vocês para ficar mais fácil a gente entender. Então, ó, essa é a minha molécula, pequenininha assim, ó. Essa é a minha molécula, tá? Então reparem que ela tem polos, onde o vermelho representaria o cloro, tá? E o branco aqui representaria o meu hidrogênio, tá? Então o que vai acontecer, né? A parte
positiva, né, ela, claro, ela atrai carga contrária, negativa. E a carga negativa atrai a carga positiva e vice-versa. Então a gente vai ter moléculas polares. Então entre as moléculas de HCl, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma atração entre essas cargas. Tanto tá, a positiva com a negativa, quanto a negativa com a positiva, tanto faz, né? Então ó, reparem só, uma segunda molécula aqui de HCl eu coloquei para vocês, e a gente vai ter uma interação entre carga parcial negativa de uma molécula com carga parcial positiva de uma segunda molécula de HCl, tá? Então a gente vai atraindo, né, vai ter várias interações entre essas cargas opostas, ou seja, entre moléculas que contêm, né, esses polos, e a gente vai ter essa atração. Então posso colocar aqui outra molécula de HCl, ó. Reparem, parte positiva, parte negativa, uma interação entre parte positiva e parte negativa, e assim a gente vai interagindo, né, as minhas moléculas de HCl, por exemplo, tá? Olha lá que bonito, ó. Reparem que esse tipo de interação, que a gente chama de dipolo com outro dipolo, né, é uma interação bem mais intensa do que a dipolo induzido, tá? Por quê? Porque eu já tenho polos na minha molécula, então essa interação ela é muito mais intensa, tá bom? Então, ó, só mostrando para vocês, né, sempre eu vou ter essa interação, parte negativa do cloro interagindo com parte positiva do hidrogênio. Então, várias moléculas vão interagir dessa forma, tá bom? Nunca vai correr, né, claro, dos duas, né, cargas iguais se aproximarem, então não tem essa interação, ocorre uma repulsão. Beleza? Fácil, não, galera? Só que aqui, toma um pouco de cuidado, né? Aqui a gente tem um tipo de interação, né? Caso especial, tá bom? Além dessa dipolo, né? Claro que eu dei um exemplo bem simples, pode ter outros exemplos, né? Agora vamos apagar aqui, ó. Pode ter outros exemplos, tá? Talvez eu use aqui embaixo para fazer uma anotação. Mas eu vou ter um caso especial. Esse caso especial, tá? Derivada de polo, é o que a gente chama de ligação hidrogênio. Antigamente, isso aqui era conhecido como pontes de hidrogênio. Tá? Como é que isso se dá? Pessoal, basicamente, isso é assim, ó. Pensa só, eu vou colocar uma molécula, tá? Aqui, ela é polar, mas que vai conter o hidrogênio. Então, ó, o hidrogênio, que é o seu ator principal agora, ele tem que estar ligado, tá? A um desses três caras que eu vou colocar aqui para vocês. Quem que é esses três caras? A um deles, tá bom? Então, ó, até escrever, ligado. Então o hidrogênio tem que estar ligado a um flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. O hidrogênio precisa estar ligado a um flúor, um oxigênio ou nitrogênio. Lembra do tal do FON? Esses três aqui, ó, o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, é os três elementos mais eletronegativos da tabela, tá? O que acontece então? Vamos pensar nessa molécula, né? Não importa ela com o tamanho dela, enfim, mas eu tenho isso aqui. Como esses caras são os mais eletronegativos, é claro que da ligação entre esse elemento com o hidrogênio, quem vai atrair mais os elétrons vai ser o elemento mais eletronegativo. O que vai gerar uma carga parcial negativa em cima desses átomos e uma carga parcial positiva em cima do hidrogênio. O interessante é, tá? Se eu pegar aqui, ó, a molécula de água, por exemplo. Claro, o oxigênio ele é muito mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons para ele, que vai gerar uma carga parcial negativa bem grande no oxigênio
e uma carga parcial positiva no hidrogênio. Qual que é a diferença? Tá, beleza, a molécula é polar, eu sei que a molécula d'água é polar, a gente já tinha falado isso aí nas aulas anteriores, tudo bem, ótimo. Mas qual que é a diferença dessa polaridade, dessa ligação para essa? Eu sei que a molécula de HCl também é polar. Aqui a gente está falando de um dos 3 elementos mais eletronegativos, tá? Da tabela periódica. Então é como se ele puxasse com mais intensidade esses elétrons. Ou seja, os elétrons vão se acumular ainda mais próximo da região do oxigênio, o que vai gerar uma densidade negativa ainda maior aqui próximo do oxigênio. Ou seja, eu tenho uma carga negativa um pouco maior do que comparado a esse anterior. E como os elétrons se afastaram ainda mais do hidrogênio, gera uma carga parcial positiva ainda maior do que comparado a esse anterior. Então reparem que eu tenho cargas parciais. Lembra que essa carga parcial aqui, né, ela pode ser calculada. Claro, a gente não faz esse cálculo nem nada, né, mas ela pode ser calculada. Isso vai dar um valor de Debye. Beleza. Então o que a gente tem que pensar? Que eu tenho uma carga parcial ainda mais negativa e um pouco ainda mais positiva em cima do hidrogênio. Agora, esta molécula ela vai interagir com uma outra molécula. Esse hidrogênio que está super positivo, tá? Ele vai interagir interage com um desses 3 caras aqui, ó. Qual deles? O flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Você fala, pera lá, isso daqui é uma molécula, tá? Isso aqui é uma molécula. Então você já percebeu que eu tenho uma carga parcial devido a esse hidrogênio estar ligado a um elemento muito eletronegativo, fácil, a ligação ela é muito polar, só que ela vai ser ainda mais polar. Por quê? Porque estamos falando dos elementos mais eletronegativos. Então eu tenho uma carga parcial bem negativa, consequentemente o que me importa é que esse hidrogênio está muito mais positivo. Quando ele interage com um par de elétrons de um desses 3 elementos de uma outra molécula, tá? Lembrando que esses caras são os mais eletronegativos, então ele está super negativo aqui, ó, bem negativo. Então vai ter uma interação ainda mais intensa. Reparem que aqui eu tenho uma interação, carga parcial negativa, carga parcial positiva. Aqui eu vou ter também interação entre carga parcial positiva, carga parcial negativa. Esta interação que ocorre entre essas duas moléculas é o que a gente chama de ligação hidrogênio, ou que antigamente era chamado de pontes de hidrogênio. Então como é que vai ocorrer isso? Né? Eu vou ter a molécula de água, por exemplo, polar, bem polar, e ela vai interagir com outra molécula de água. Que também é polar, óbvio, né? Então o que a gente tem? Olha só, esse hidrogênio que está bem positivo, ele vai interagir com um parzinho de elétrons ali de uma outra molécula de água, que está muito negativo. Então esta interação é o que a gente chama de ligação hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Claro que se eu olhar para a molécula de água, ela vai fazer um número muito grande de interações. Então eu vou ter aqui, ó, outra interação com outro oxigênio de uma outra molécula de água. Né? Esse outro hidrogênio vai interagir com outro oxigênio de uma outra molécula de água. E aí, é claro, cada oxigênio vai interagindo aí com pelo menos 2 outras moléculas de água. Enfim, você vai ter um monte de interações entre as moléculas de água. Agora, pensa aqui comigo. Esta interação ela é ainda mais intensa. Então, para romper essa interação, vamos pensar que essa interação é a cola que mantém as moléculas unidas. Para romper essa interação requer ainda mais energia, porque é mais intensa. Então a temperatura de ebulição também vai aumentar. Reparem que a molécula da água ela é pequenininha. Tá? Mesmo ela sendo pequena, a gente tem uma temperatura de ebulição alta. É 100 graus Celsius. É bem alto. Então a molécula da água é pequenininha em comparação a moléculas como, por exemplo, olha isso aqui é o butano. Tá?
Claro, uma representação só, né? Mas isso aqui é o butano. É gasoso a temperatura ambiente. Se eu colocar mais um carbono, eu tenho pentano, que é líquido. Uma molécula polar, que é líquida. Tá? E aqui a gente tem a água. Pentano é gasoso a temperatura ambiente, 25 graus, ou seja, então a temperatura de ebulição é bem menor do que 25. Enquanto que isso daqui, para estar no estado gasoso, ou seja, vapor, a gente vai ter que chegar a mais de 100. Claro que eu posso encontrar no estado vapor, mas eu estou querendo dizer, né, a substância no seu estado aí comum, aí, beleza? Bom, eu vou só apagar esse quadro aqui e eu vou fazer alguma discussão sobre essas relações entre esses tipos de interações, tá? Aplicar um pouquinho mais em algumas coisas do nosso dia a dia. E depois a gente vai para uma quarta interação, que é o tal do íon dipolo. Aí eu já explico para vocês e a gente faz uma classificação de força. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar aí, eu vou dar uma olhada agora, tá? Ver se tem algum comentário. Não tem. Então beleza, a gente segue aí, gente. Saudades, né? Sexta maluca, cara. Saudade de gritar na sala de aula. Vamos lá, bebê! Pessoal, já copiaram aí? Qualquer coisa vocês tiram um print e boa. Vou apagar aqui também. Vou fazer o seguinte, mudei de ideia. Vou falar da outra interação, tá? Íon dipolo. E depois no final a gente mistura tudo isso aí, fala de temperatura de fusão e solubilidade também. Claro que a gente trabalha isso aí lá na orgânica, tá? Lá na frente, mas eu acho que é interessante a gente já puxar algumas coisinhas para vocês terem uma noção. Vocês vão tirar de letra, tá? Vamos lá. Outra interação. Então, ó, a gente falou de 3 até agora, né? Dipolo instantâneo. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, certo? Que é fraca entre moléculas apolares. E entre moléculas polares a gente vai ter o dipolo-dipolo e ligação hidrogênio, tá? Lembrando que ligação hidrogênio é um casinho especial ali da dipolo-dipolo, um pouco mais intenso. Fechou? Beleza. Bora lá. Quarta interação. Íon dipolo. Como o nome já diz, tá? A gente vai interagir um íon com um dipolo. Clássico aqui, gente. NaCl em água. O que acontece com NaCl em água? NaCl, composto sólido, cloreto de sódio, sal de cozinha. Quando eu coloco em água, aqui ó, ocorre o fenômeno da dissociação, a separação em íons. Então eu vou ter os íons Na+, isso solvatado pela água, e o íon Cl-, também solvatado pela água. Esse solvatado pela água é o que eu vou explicar para vocês agora, vou relembrar vocês disso daí, tá? Então olha só, a gente pega o NaCl, é um composto iônico, tá? Composto iônico, ou seja, ele é formado por ligações iônicas entre íons. A gente vai ter então os íons Na+, interagindo com os íons Cl-. Então a gente tem algo mais ou menos assim, ó. Olha que lindo que eu vou fazer. Bem rapidinho, tá? Vocês vão conseguir entender facinho isso daqui. Só tá um pouco torto, né? Mas tá bom. É o erro de paralaxe. Estou olhando, né, numa perspectiva um pouco torta aqui. Bom, já deu pra ver aqui, né, galera? Bom, dá pra perceber o seguinte,
que é o meu composto iônico, o NaCl? Tá? É um retículo cristalino, então o sólido ele está organizadinho, onde os meus íons cloro ao redor dele temos apenas íons sódio, ao redor dos íons sódio eu tenho, né, os íons Cl-. Enfim, quando eu coloco esse composto em água, imaginando ele bem grande e tal, né, a gente percebe que as ligações iônicas elas são rompidas, tá? E a gente vai ter então esses íons agora sozinhos, tá? Como ocorre? Por que ocorre? Poxa, a ligação iônica não é uma ligação, pensar, uma ligação entre os átomos aí, bem intensa. Então eu vou romper essa ligação assim, simplesmente só de colocar na água. Acontece, né? Acontece a separação. Olha só, se a gente olha para os compostos iônicos, eles são sólidos a temperatura ambiente, os sais aí, né? E a temperatura de fusão já é alta. Então para eu romper essas interações requer uma energia muito grande. Mas simplesmente eu colocar o sal na água, puf, separa. Nem preciso chegar numa temperatura absurda, nem nada. Né? Por que isso ocorre? Né? Ocorre porque no final das contas, energeticamente falando, é favorável. Né? Então a gente vai ter uma interação entre esses íons e as moléculas de água, por exemplo. Então a molécula de água que ela é polar, tá? O que, que acontece? Ela chega próximo dessa estrutura e ela começa a arrancar esses íons. Então ela começa a arrancar esses íons aqui, ó, e começa a interagir com eles. E a gente vai então solvatando. O que seria isso? A gente vai pegar, por exemplo, o íon Na+, tá? O íon Na+, que é positivo, quando rompe a interação, agora ele vai estar ali disperso nas moléculas de água. As moléculas de água vão interagir super bem com ele. Por quê? Porque a molécula de água tem um dipolo. Então eu tenho a parte negativa que pode interagir super bem com a molécula, com o íon Na+. Então reparem aqui, ó, que eu tenho a parte negativa da minha molécula de água interagindo super bem com o meu íon Na+. Quando eu olho para o meu íon Cl-, eu também vou ter as moléculas de água interagindo com ele, tá? Então o que a gente vai ter aqui, ó? A gente tem então a parte, no caso, positiva, tá? No caso, positiva, interagindo com esse meu íon. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Parte positiva é essa parte dos hidrogênios, né? Da água. Então a gente vai ter uma interação entre carga parcial positiva com carga negativa. Reparem que não é carga parcial aqui, tá? O íon é a carga real ali, de fato, tá? Então é a carga menos 1 e aqui mais 1 mesmo, não é carga parcial. Tem o meu íon formado. Reparem então que eu vou ter ao redor do meu íon Na+, moléculas de água, mais a parte negativa, para ter uma interação de cargas opostas, e ao redor do meu íon Cl-, eu tenho a parte positiva para ter essa interação também de cargas opostas. Esse fenômeno, a gente diz que esses íons estão solvatados. Isso aqui é a solvatação, tá? Solvatação, né, desse NaCl, desse meu composto iônico. Então isso aqui é um outro tipo de interação onde a gente tem um íon e uma molécula polar em um dipolo. Beleza, galera? 4 tipos de interações então a gente falou, tá? Vamos lá. Questão de força, tá? Geralmente, né, questão de força. Então a gente vai ter primeiro, mais fraca. Vou colocar aqui embaixo, tá? Dipolo induzido, tá? Depois, bem mais intenso. Opa, já coloquei errado aqui já. Tá? Bem mais intenso. A gente vai ter o dipolo, depois, pouco mais intenso ainda, ligação hidrogênio,
pouquinho mais intenso, interação íon dipolo, tá? Vou escrever aqui, ó, força de interação, tá? Onde, é claro, quanto mais para a direita, aqui nessa minha comparação, mais intenso é, tá? Então, é mais difícil de eu romper essa interação, certo? Tudo bem, galera? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Não, só isso mesmo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Agora vamos aplicar esse assunto em coisas, em algum contexto, tá bom? Coisas do nosso dia a dia. Vamos lá. Posso apagar ali, galera? Depois eu tenho uns exercícios aqui. A gente vai colocar no quadro. No quadro não, né? Na TV, eu puxo a TV aqui e a gente faz alguns exercícios, tá bom? Acho que vai dar tempo. Então vamos lá. Vou apagar aqui agora, se você quiser dar um print, alguma coisa aí, vai falando. Deixa vocês terminarem, pelo menos. Opa, tem uma pergunta ali. Vamos ver, peraí. Peraí que eu tenho que dar uma mexida aqui, porque tá bem na frente da pergunta, tô conseguindo ler. O ácido fluorídrico sofre solvatação? Porque o flúor não é o mais eletronegativo. O ácido fluorídrico sofre solvatação. Ó, eu tentei ler mais ou menos ali, deu pra entender. Ele diz o seguinte, o Adriano tá falando, né? O ácido fluorídrico, seria o HF, sofre solvatação, né? A gente tem um ácido, ele pode liberar o H+, apesar que é um ácido fraco, tá? Então ele vai ter uma interação entre um dipolo, tá? Uma ligação de hidrogênio mesmo, que vai ocorrer com a água, né? Pode ocorrer. Porque não é mais... Peraí. Por que o flúor não é mais eletronegativo? Eu só não entendi essa pergunta aí. Por que o flúor não é mais eletronegativo? Não, ele é o mais eletronegativo. Né? O que acontece é que a gente tem a questão de forças ali, né, do ácido, é um pouquinho diferente a análise. Mas se eu pegar... Vamos pegar aqui, ó. HF, certo? Molécula polar, tá? Molécula polar, onde a gente tem, opa, inverti aqui, o flúor bem mais eletronegativo, né? Por ele ser bastante eletronegativo, uma carga parcial negativa, carga parcial positiva, certo? Interagindo com a molécula de água, né, pode acontecer. Então a gente vai ter aqui, ó, vamos supor a molécula de água aqui, ó. Então a gente vai ter uma interação entre o flúor, que é bastante eletronegativo, com o hidrogênio. Aqui a gente tem uma ligação hidrogênio, uma interação bem forte, tá? A gente vai ter, é claro, essas moléculas de HF interagindo com as moléculas de água, tá? Uma interação de ligação hidrogênio. Então, é uma interação bem intensa.
a questão que a gente fala de solvatação, né, é desses íons que eles interagem, então o íon com a molécula polar. Tá? Eu peguei aqui a água, porque o solvente universal ele é pequeno, então ele é muito prático, né? Ele interage super bem com outras moléculas. E o que a gente tem? Uma interação então entre a água e esses íons. É o que a gente chama dessa interação de solvatação. A gente diz que esse íon está solvatado na água, está interagindo lá com a água. Tá? Aqui o HF vai ficar dissolvido, né, ali na água, vai ter uma interação, ligação hidrogênio. Não posso dizer que é solvatado, porque não é um íon. Ah, mas ele vai liberar o H+, vai ficar F-, mas é pouco, tá? E a gente tem ali uma molécula, um ácido moderado, né? Então, aí eu poderia até ter esse F- aqui interagindo, né, com as moléculas de água, ou seja, ser solvatado pelas moléculas de água, porque você formou um pequeno íon ali agora, tá? Pela dissociação, pela ionização do H+ e o F-. Mas lembrando que esse é um ácido aqui moderado, então pouca coisa dele, o grau de ionização dele é baixo, né? Então poucas moléculas vão se ionizar. Eu não sei se era essa a pergunta, de repente, se eu não entendi o que você quis perguntar, você me avisa aí, beleza? Ó, eu vou falar de outras coisas, outras aplicações, de repente fica mais fácil a gente entender aí, qualquer coisa você vai falando, tá? A água, inclusive, né, por ela ter essa ligação hidrogênio entre ela, acaba criando, né, uma coisa chamada tensão superficial, tá? Se a gente pensar lá imagina o frasco de água, né? Você tem um frasco de água lá. E aí você tem interação, ligação hidrogênio com todas essas moléculas de água. Aquelas últimas moléculas lá da superfície, tá? É como se elas ficassem bem presas e criasse uma película, tá? Resistente. Então, eu estou representando as moléculas de água por bolinhas aqui, tá? Algo bem simples, né? Bem ridículo, na verdade, mas algo bem simples, tá? O que acontece? Essas moléculas aqui do interior, do meu líquido, elas interagem com as moléculas do lado, de cima, de baixo, da frente, de trás. Enfim, tem um número muito grande de interações dessas moléculas de água com as outras à sua volta, beleza? Quando a gente olha só para as moléculas da superfície, reparem que ela tem interação com a dos lados, com a de baixo, da frente, de trás, mas não tem com as de cima. Ou seja, tem um número menor de interações, o que facilitaria até essas moléculas da superfície escaparem daqui para o estado vapor. É o fenômeno da evaporação, acontece naturalmente, tá? Então eu não preciso chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius para fazer a água passar do estado líquido para o estado vapor, gasoso, tá? Mas olha só, o que é a tensão superficial? Essa película que cria, né, em cima da superfície da água. Essas moléculas aqui da superfície, tá? Elas estão sendo atraídas pelas moléculas de baixo. É como se fosse o seguinte, tá? É como se as moléculas de baixo estivessem puxando essas moléculas da superfície. Então cria, né, essa superfície mais resistente. Então isso permite, por exemplo, que a gente consiga colocar algo sobre a água. Por exemplo, algo mais denso do que a água você coloca sobre a água. Se você pegar uma lâmina daquelas de barbear antiga, sabe? Coloca na gilete, enfim. Você pega aquela lâmina, poxa, é um metal. A densidade daquele metal é muito maior que a da água. Então quando eu coloco na água, o que acontece que com essa lâmina, puf, vai pro fundo. Só que se você chegar com cuidado e colocar, tá claro, né, é maior, né, mais plano, se você colocar com cuidado, você vai ver que vai ficar boiando. Por quê? Porque não consegue romper essa superfície, essa tensão superficial. Né? Claro, é feito um teste para analisar a tensão superficial. Né? Na faculdade a gente faz isso. Né? Se baseia no seguinte, você pega como se fosse um anel, tá? Ele está ligado a um aparelho de medição, então ele está preso ao aparelho de medição, então você tem um anel. Tá? Esse anel a gente coloca sobre a água. E aí ele vai puxando lentamente. O que vai acontecendo? Né, ocorre uma pequena interação entre esse anel, geralmente é metálico, com as moléculas de água. E aí você vai ver que ocorre isso aqui, ó.
você vai puxando e vai grudando água nesse anel. Até que chega um momento onde, puf, rompe essa interação. Então essa puxada e essa... como se essa água fosse indo grudando nesse anel, tá? Dependendo a altura que sobe, a gente tem uma certa tensão superficial. Então isso é feito um cálculo depois e a gente tem diferentes tensões superficiais. Mas essa tensão superficial tem a ver com as interações. Então quanto mais intensa a interação, né, maior a tensão superficial. Por isso que, né, os mosquitos, por exemplo, conseguem pousar, o pernilongo consegue pousar sobre a água, tá? E ele não afunda. Então ele consegue ficar lá com a patinha em cima lá, né? Enfim, e ele não afunda. Da mesma forma, você colocar com cuidado essa lâmina que eu falei para vocês de barbear, tá? Acontece. Aí é claro que a gente pode destruir essa tensão superficial rapidinho. Você dá uma gotinha de detergente, colocar em cima da água, você vai ver que você destrói essa tensão superficial bem rápido, tá bom? Bom, só para falar aí da tensão superficial, que é algo que é também interessante. Uma coisa importante, né? Eu tenho, por exemplo, uma diferença entre etanol e água em relação à temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição do etanol, se eu não me engano, é 75,5, aproximadamente, vai? Aproximadamente 75 graus Celsius, vai? Eu vou ser bem exato aqui que eu não vou lembrar de cabeça também não. E a temperatura de ebulição da água é em torno de 100, né? Você fala, poxa, tá, vamos analisar então em relação à estrutura. Então a gente vai ter aí, ó, a molécula de etanol, é isso aqui, ó, CH3, CH2, OH. Então reparem que a molécula de etanol ela também é polar. Tem uma parte negativa, que é a parte do oxigênio, e a parte positiva dos hidrogênios aqui, semelhante à dos hidrocarbonetos, né? Então essa molécula de etanol, ela vai fazer ligação hidrogênio entre elas, tá? Então, ó, se eu tiver outra molécula aqui, ó, vamos só espaçar isso daqui, esse OH, então a gente tem essa estrutura. Reparem que o hidrogênio de uma molécula de etanol está ligado a um elemento muito eletronegativo, então ele está parcialmente muito positivo e ele vai interagir com um parzinho de elétrons do oxigênio de uma segunda molécula. Claro que esse outro hidrogênio da primeira molécula também pode interagir com o oxigênio. Então você vai tendo várias interações do tipo ligação hidrogênica, uma interação forte, certo? Por isso que, né, as substâncias semelhantes tendem a dissolver substâncias semelhantes, tá? Uma questão de solubilidade. Então a solubilidade, deixa eu só apagar aqui, ó, que é algo importante de ser falado. Então, ó, a solubilidade, tá? Aquela famosa frase, semelhante dissolve semelhante, tá? E tem que tomar um pouco de cuidado, eu não gosto muito dela. Por quê? O certo seria, substâncias polares tendem a dissolver melhor substâncias também polares, tá? Porque a substância polar pode dissolver substância polar? Pode, tá? Pode. Olha o etanol. O etanol interage super bem com a água. Por quê? Porque o tipo de interação é a mesma, né? Entre as moléculas de água ocorre ligação hidrogênio. Então quando a gente mistura os dois, olha só que legal. Poderia ter aqui o seguinte, CH3, CH2, OH e uma molécula de água. Reparem que a molécula de água vai interagir super bem com a do etanol e vice-versa, tá? Então, se eu misturar etanol e água, ótimo, porque eu tenho uma molécula polar e outra molécula polar. Então, substâncias polares tendem, ou melhor, se dissolvem melhor em substâncias também polares. Então, polar dissolve melhor em substância também polar, tá? E
substância apolar dissolve melhor em substância também apolar. Reparem que eu coloquei aqui que se dissolvem melhor, tá? Mas quer dizer que substância apolar não pode se dissolver, ou seja, interagir com substância polar? Não, né? Vamos pegar o caso do etanol aqui, tá? A gente sabe que a gasolina comum vendida no Brasil é uma mistura de gasolina, tá? Com 25% de etanol. Então olha só, a gasolina é um composto apolar. A gente conhece, sabe disso. E o etanol, ele é polar. Então aquela ideia de que polar não se mistura com apolar, não é assim tão certo. Claro, se eu pegar, por exemplo, água e gasolina, não se mistura, tá? O tipo de interação aqui é ligação hidrogênio, da gasolina é dipolo induzido. Os dois não interagem bem. Então vai formar fases, vão ficar separados. Gasolina em cima, água embaixo, porque a água é mais densa, certo? Só que algumas substâncias polares também podem se dissolver nas apolares, que é o caso do etanol. Então é esse olhar que vocês precisam ter. Tá? O que eu quero dizer com isso daqui? Que substâncias polares tendem a se dissolver muito melhor em substâncias também polares. E substâncias apolares tendem a dissolver muito melhor em substâncias apolares. Tá? Então, pega a molécula de etanol. Reparem que essa parte aqui ó, interage super bem com a água, né? A gente acabou de ver ali. Então a gente pode ter várias interações com as moléculas de água, por exemplo. Aqui, ó, outra água, esse hidrogênio, né, interagindo com o oxigênio, enfim. Mas esta região aqui, ó, de carbono e hidrogênio, é uma região que a gente chama de hidrofóbica. E esta região hidrofílica. Então a gente tem aí, né, uma interação ruim com a água e uma interação boa com a água. E a molécula de etanol, por ter essa partezinha hidrofóbica, é uma parte que ela interage mais do tipo estilo de polo induzido, que vai se dar muito bem com as moléculas apolares como a da gasolina. Então a gente consegue interagir esta região apolar, aqui vamos chamar assim, essa região apolar, ou seja, região hidrofóbica do etanol, com a molécula apolar da gasolina. Por isso que a gente consegue dissolver, né, o etanol, que é polar, na gasolina. Agora, quero fazer o teste da gasolina que eu comprei no posto. O que eu faço? Pego uma proveta, tá? É uma vidraria fazer medida, a gente tem isso aqui mais ou menos, ó. Então ela tem uma marcação. Você vai lá, adiciona 50 ml de gasolina, vai. 50 ml de gasolina. E aí você adiciona 50 ml de água. Agita isso daí e deixa decantar. O que vai acontecer? Você vai ter uma porção maior da água no final, uma porção menor da gasolina. Ou seja, ao invés de estar 50-50, agora vai estar em torno ali de, né, um pouquinho mais de água, um pouquinho menos de gasolina. Então eu vou ter ali em torno de, vai dar 50, né? Uns 38, mais ou menos, 38,5, 37,5, 37,5 ml, mais ou menos, de gasolina e o restante de água. Poxa, por que isso, né? Porque o etanol que tinha na gasolina interage melhor com a água. Então, quando você mistura os dois, você acaba arrancando o etanol da gasolina. O etanol está aqui agora, interagindo com a água. Então, você, através da medida ali dos ml, enfim, você consegue ter uma noção, tá, de quanto de etanol você tinha naquela gasolina e verificar se ela está dentro dos padrões aí determinados pelo governo, que no caso aqui no Brasil, hoje ainda esse ano, é 25%, mas a tendência é aumentar, 26%, 27%, tá, nos próximos anos.
Beleza? Então esse é o tipo de coisa que a gente pode aplicar aí, né, no nosso dia a dia, tá? Então lembrando, né, tenho uma sujeira, um produto caiu no chão, não consigo limpar de forma alguma. Eu passo água, passo sabão e não vai. Né? Eu até falei de sabão, eu lembrei de outra coisa aqui. Aí o que você tenta? Poxa, você tentou álcool, também não saiu. São só substâncias polares, né? O que você faz então? Tenta uma substância polar. De repente essa substância polar ela interage melhor com aquela sujeira, com aquela mancha no chão. Aí você tenta então uma substância apolar, né, que a gente utiliza para limpeza aí, é bem comum, é o querosene, tá? Tem o thinner também, mas cuidado, né? O thinner pode de repente causar aí a solução de alguma coisa, enfim, uma mancha. O querosene é mais comum no nosso dia a dia, né? O piche, quando você passa próximo de uma reforma de estrada e aí cai um pouco de piche no carro, como é que você tira? Se lavar o carro não vai sair de forma alguma. Pega um pouquinho de querosene com cuidado, vai lá e passa no carro e retira aquele piche. Tá? Por quê? Porque o querosene é apolar, o piche também é derivado do petróleo, apolar também. Interage super bem. Então você consegue fazer essas situações. É só pensar um pouquinho, né? Cuidado para passar querosene no carro. Tem gente que fala, poxa, professor, sempre falaram para passar querosene que o carro fica brilhoso. Claro que fica, né? O que vai acontecer? Vai criar uma camada ali, né? E o brilho, né? O óleo, né? Pode ver que o óleo também ele é apolar, né? Então ele vai acabar dando um certo brilho. Mas cuidado, se ficar passando querosene, o querosene vai acabar, né, dissolvendo um pouco o verniz, que o verniz da pintura do seu carro é apolar também. É para não interagir com a água, porque senão o carro molhava, né? Então ia cair água, ele ia molhar, ia encharcar o carro, né? Não acontece, ou seja, a molécula de água escorre porque não há uma interação com o verniz e com a tinta, que são substâncias apolares, não interagem nada bem, tá? Beleza? Então toma um pouco de cuidado aí. Inclusive a gente passa a cera no carro, as ceras também são apolares. É para evitar então que aquela água, né, acabe ficando no seu carro e depois ela seque e fica aquela sujeira, aquela marca de água. Né? Então quando a água pinga ali no carro, ela escorre com mais facilidade. A cera serve para isso. Tudo bem? Eu falei do sabão inclusive. Né? O que o sabão faz? Eu já estou só aproveitar, já que eu estou empolgado aqui. Né? O que o sabão faz? O sabão, pessoal, vou pagar aqui, ó. O sabão, a gente pode, claro, tem um detergente também, que é um pouco mais complexo a estrutura, mas ele tem a mesma cara. Né? Você vai ter uma região bem grande apolar, que é a região hidrofóbica, ou seja, uma região que não interage bem com a água, carbono e hidrogênio, e na extremidade, geralmente você vai ter aqui ó, um C dupla O menos, tá? Tá tudo bem com a coisa aí, né? Eu vou colocar aqui um sal de ácido graxo, tá? É o sabão, você pega lá aquela gordura e reage com NaOH, uma base forte, você vai formar essa estrutura. Claro que aqui é uma cadeia carbônica longa proveniente do seu ácido graxo. Então você tem uma região apolar, que é hidrofóbica, e uma região aqui na extremidade polar, que é hidrofílica. Então é o que a gente chama de cabeça polar e cauda apolar. Então o que acontece? Quando a gente vai lavar a panela, só com água você não vai conseguir, porque a água não interage bem com aquela gordura. Aí você usa o sabão. O que o sabão faz? Repara que ele tem as duas partes, né? Ele tem a parte aqui que vai interagir super bem com a gordura e não com a água, tá? Ele vai formar então as famosas micelas. O que é a micela? A micela é isso aqui, ó. Pensa na gotinha de gordura, tá? Então, ó, gotinha de gordura lá, tudo bem? Microscópio, certo? Então, quem vai interagir com essa gotícula de gordura? Vai ser essa cauda apolar. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Essa cauda apolar começa a interagir com essa gotícula de gordura. E a gente vai ter ao redor dessa gotícula um monte, tá, de estruturas derivadas aqui do sabão.
E eu vou representar para essa bolinha vermelha essa cabeça polar, tá? Então, ó, percebe que ao redor da minha gotícula cria-se, tá, uma estrutura, tá, cheia de sabão, cheia disso aqui, onde a parte externa é só a parte hidrofílica. Isso daqui, claro, meu desenho não está lindo, não está bonito, tá? Mas se você digitar na internet micela, você vai ver a imagem bonitinha. Isso daqui, micela. Agora, quando a gente joga água, a água vai interagir super bem com essa parte externa. Por quê? Porque essa parte externa ela é polar. Quando a água encontra isso aqui, ela interage bem com essa micela e aí vai a água para o ralo junto com essas micelas que está carregando, né, o sabão e dentro dela a gordura. É assim que a gente lava, por exemplo. Então quando você vai lavar a louça, quando você vai lavar o carro, o quintal, comece a imaginar agora você jogando lá o detergente. Não é essa estrutura, tá? Mas é muito parecido. Você vai ter a parte hidrofóbica e a parte hidrofílica. Você está jogando detergente, está jogando sabão, esse sabão está interagindo, então dá tempo, vai lá, mistura. Por isso que você, né, não pode simplesmente jogar e já jogar a água, que não vai adiantar nada, né? Vai lá, passa a buchinha e vai pensando, vai analisando. Poxa, você vai ter as moléculas do sabão interagindo com as gotículas de gordura, formando as micelas. Então, fica toda como é que eu posso dizer? Vira um invólucro, né, onde a gente tem ali só as estruturas do sabão. E essa micela agora interage com a água e a água leva embora. E assim você limpa a sua panela, certo? Né? Dessa forma que você limpa o seu quintal. Imagina lá, você jogando água, lavando. Legal, né? Nesse tempo agora, né, de pandemia, você tem que pensar nisso. Pensa lavando a mão. Aí você entende por que, né, é importante você dar um pouco de tempo, né, para o sabão conseguir dissolver aquela camada lipoproteica do vírus, do coronavírus, por exemplo. Então você tem uma camada lá do vírus, né, a questão da coroa, só representar aqui, bem ridículo mesmo, no solzinho, não ficou feio, né? Mas você tem uma camada lipoproteica, né, que quando você coloca o sabão aqui, ó, a parte apolar interage com essa estrutura, o que vai fazer ela desmanchar, tá? Aí quando ela desmancha, perde toda a função, o vírus morre, tá bom? Acho que eu me empolguei um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. E aí a gente já encerra. Beleza, galera? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer aí nos comentários, tá? Qualquer coisa me marca no comentário, que aí aparece a notificação no Facebook lá e eu respondo vocês. Tá? Eu vou encerrar aqui, porque já passou até dois minutinhos, né? E a próxima aula a gente vai falar de radioatividade. Esse assunto aqui, é claro, é parte de revisão e tal, não é tão difícil. A gente vai falar mais disso aqui na orgânica também, tá? Então, como não deu tempo de fazer alguns exercícios, os exercícios que eu tinha aqui era bem simplesinho, né? Eu acho que os exercícios mais interessantes, assim, que dá para trabalhar legal isso daqui, é quando envolve a orgânica. Porque aí a gente faz essas análises de solubilidade, a gente faz essas análises, né, de temperatura de fusão, de ebulição. Então, essa partezinha dos exercícios, acho que a gente vai trabalhar bastante lá na orgânica, beleza? Claro, dou uma retomada nisso aqui bem rápido, assim, ó, bem ligeiro, né? Você tem tudo anotado, dá aquela olhadinha no caderno e a gente só aplica isso aí na orgânica, fechou? Aula que vem, parte de revisão daí vai ser radioatividade, né? Provavelmente eu vou demorar aí umas 2 ou 3 aulas, tá? Bem legal, assunto bem fácil. Quem lembra de radioatividade sabe que é um assunto bem legal e é bem tranquilo também de fazer. Só precisa lembrar algumas coisinhas aí. Fechou? Então a gente encerra aqui a aula, beleza? Qualquer coisa manda uma mensagem. Galera, aproveite sexta-feira, tá? Fique em casa, é claro. E curta com os amigos também por live. Fechou? Valeu. Grande abraço aí. Sexta maluca.